Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler a última perícope novamente, que vai do 11 até o 22, mas vamos meditar mais especificamente do 19 ao 22. E que privilégio, que alegria é poder preparar as mensagens, meditar durante toda a semana, marinar a mensagem, marinar aquele processo de cozimento, de preparação de alimento, você deixa o alimento ali descansando. Lá em São Gabriel a gente chamaria de moquear, que é quando fica aquele processo de defumação, coloca o peixe que foi pescado ali num numa gradezinha ali, feita de varinhas, faz um foguinho embaixo, e ali fica uma fumacinha cozinhando lentamente, selando aquele alimento ali, pode ser uma caça, uma paca, um peixe, e aquela comida ali, ela fica conservada, e quando você abre tem um sabor maravilhoso. Essa é a imagem mental que eu tenho no meu coração quando eu estou preparando a mensagem durante a semana, estar muqueando, marinando ali, preparando, defumando, para que diante do fogo do Senhor, o Senhor fale aos nossos corações. E chegar ao final do capítulo 2, para mim eu tenho a sensação assim, caramba, terminamos a segunda temporada desse seriado de Efésios, assim, porque a ideia conclui e os meus presbíteros escutam, né? Cada vez que começa a preparar, eu falo, cara, essa mensagem está mais legal ainda. Vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, a igreja, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque do meio deles ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Os versículos que nós vamos olhar com mais atenção hoje são o 19, 20, 21 e 22. O versículo 22 termina dizendo, juntos com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Hoje eu quero conversar e refletir com os irmãos sobre o tema, a igreja é a casa de Deus, é a morada de Deus. Quando nós temos a oportunidade de ler o texto no original, nós vemos a palavra casa, ou pelo menos a partícula que remete a casa, aparecendo 5 vezes nesse texto, do versículo 19 até o 22. Acompanhe. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Essa palavra peregrinos, ela é a palavra que é traduzida como paraoiko, fora de casa ou perto de casa, mas não em casa. Depois fala que vocês são concidadãos dos santos e membros da família. E mais uma vez a palavra no original também traz a ideia de casa, membro da casa. Versículo 20, edificados, construídos ali, e a palavra edificados também, o verbo traz a partícula oikos ali, é uma casa com paredes e telhado, é o que diz a palavra no original.
Versículo 22, nele todo o edifício, e mais uma vez, não mais um verbo, mas um substantivo aqui fala sobre casa. E no versículo 22, mais uma vez essa palavra, construídos, mas aí é uma casa sendo edificada junto com outros. Quando se faz a tradução do grego para o português, às vezes, uma palavra só no grego, ela tem um sentido tão comprido que a gente precisa em português colocar várias outras. Então diz que vocês estão sendo edificados junto com os outros. Em grego é uma palavra só, edificados juntos uns com os outros. E seria oikos sum. Sim é a mesma palavra de simpático. Então é juntos, a mesma casa, para serem casa, serem morada no final do versículo, que é a ideia de casa enquanto habitação, enquanto morada. A igreja é a casa de Deus. E o sentido da palavra casa nesse texto, quando a gente pode olhar aí no original, a gente vê que tem muitos significados. E mesmo no português a gente pode pensar em muitos significados para a palavra casa. E o texto, ele mostra, em primeiro lugar, que a igreja é a casa de Deus enquanto nação e enquanto família, enquanto povo e enquanto família. É o que diz no versículo número 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A ideia aqui é que a igreja é a casa de Deus enquanto nação e enquanto família. Esse é o estudo da teologia chamado eclesiologia, que diz o que é a igreja. Não somos nós, os homens, que definimos quem é a igreja. Nós podemos fazer teorias, pesquisas, mas nós precisamos nos interessar em última instância a respeito do que a palavra de Deus nos diz que é a igreja. E a palavra de Deus está dizendo, a igreja é a casa de Deus, enquanto povo e enquanto família. Por isso, ele apresenta aqui, vocês são concidadãos. Aliás, essa é uma palavra que apenas nesse texto eu consegui encontrar. Eu nunca falei essa palavra na minha vida, no meu discurso, na minha fala. Quem aqui já usou a palavra concidadão? Não, nós somos concidadãos. No máximo a gente diz que nós somos conterrâneos da mesma terra. Mas a tradução aqui, e é uma palavra em português, concidadão, ela dá a ideia da casa enquanto lar, enquanto nação. É como naquele filme do Homem-Aranha, que fala Homem-Aranha longe de casa, ou de volta para casa. Não quer dizer que ele voltou para a casinha, para o apartamento dele. Quer dizer que ele voltou para o lugar de origem dele, para o país dele, para o lugar dele. E nós temos vários exemplos em português, aquela música que diz longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor. Ele não está dizendo apenas longe de casa, do prédio, mas longe do lugar de origem dele. Nós somos esses concidadãos dos santos. E o apóstolo Paulo, ele usa esse recurso que ele já usou em outras vezes, de primeiro apresentar a negativa. Ele diz, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, ou seja, aqueles que estão fora de casa, mas vocês são concidadãos. Vocês fazem parte de um povo que tem a mesma origem, mas essa origem não é uma origem humana, mas é uma origem espiritual. E ele traz a ideia de cidade para um povo que vivia ali na cidade de Éfeso, onde era uma cidade com traços culturais de cidade muito fortes. Tinha gente de todos os lugares ali, povos variados ali se reuniam naquela cidade. Mas naquele lugar, o apóstolo Paulo fala, vocês não são mais peregrinos, como vocês se acham aqui nessa cidade, gente de todos os lugares. Vocês não são mais judeus e gentios, separados, povos distintos, mas vocês são concidadãos. Vocês estão no mesmo lugar. E o concidadão, o cidadão, a pessoa que tem origem em algum lugar, e se formos perguntar aqui de onde você é, qual a cidade onde você nasceu, cada um vai dizer uma cidade diferente, uma região diferente, mas é fato que ninguém escolheu nascer onde nasceu. Ninguém falou assim, eu vou nascer em tal lugar e eu vou ser dessa cidade. Você pode até se naturalizar, mas você nasceu onde você nasceu e essa não foi uma decisão sua. E para isso também a palavra do Senhor nos aponta. Nós fomos
feitos de peregrinos, de estrangeiros e tornados em cidadãos, conterrâneos, concidadãos, fomos tornados pessoas da mesma origem espiritual. A palavra de Deus em Filipenses diz que a nossa pátria, ela está nos céus. A nossa cidade final, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Em Hebreus diz, capítulo 13, versículo 14, de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A nossa cidade, o nosso local, para onde nós precisamos olhar e voltar as nossas atenções, a nossa expectativa, ela está no céu. Nós somos cidadãos do céu. Semana passada, nós tivemos aqui na igreja uma situação atípica, difícil, mas que fala muito ao nosso coração. Nós estávamos aqui num culto abençoado, da conferência missionária, pastor Ronaldo Lidório estava pregando, a igreja estava cheia, mas uma irmã passou mal, muito mal, teve um AVC, um derrame, e foi muito grave, foi socorrida pelos médicos, a família ficou muito grata, pediu para que eu transmitisse à igreja, aos diáconos, a todos que cuidaram, a gratidão. E a nossa irmã, infelizmente, a irmã Rosália, ela não resistiu àquele AVC. E ela veio a falecer, depois de ali quase uma semana, os médicos tentando reverter o quadro, mas ela descansou. E ontem estive no sepultamento dela. E meus irmãos, sepultamento de crente é um negócio diferente. As pessoas cantam, as pessoas choram, mas as pessoas louvam a Deus, porque sabem que a nossa irmã Rosália voltou para casa. Havia um clima de, ao mesmo tempo, coração entristecido, havia também um coração agradecido. E o que me chamou a atenção também é que ali havia o sentimento de que a nossa separação, ela é apenas temporária. Daqui a um tempo, todos nós nos encontraremos no céu, onde é a cidade, de onde nós devemos ter expectativa. Nós temos muitas vezes o nosso coração firmado nas coisas desse tempo. E pensamos, agora que eu me mudei para esse novo apartamento, para essa nova casa, agora sim eu vou investir, eu vou preparar, fazer obra aqui, porque a minha casa eu vou ficar aqui para sempre. Vai não. É temporário. Talvez você fique 50 anos, se muito tempo, mas 100 anos, os que estão aqui, eu acho improvável que daqui a 100 anos a gente se encontre ainda nessa terra, mas com a graça de Deus, como concidadãos dos santos, aqueles que foram separados, nós possamos nos encontrar no céu, na cidade que nós esperamos. A palavra de Deus segue dizendo também que nós somos membros da família. Aliás, a parábola do filho pródigo, ela vem falar para a gente sobre um filho. Jesus conta ali em Lucas, capítulo 15, que saiu ali da sua casa e da sua família e foi para outro lugar. E quando ele volta justamente para a sua casa e para a sua família. E aqui o apóstolo Paulo traz novamente essa dobradinha que traz uma ideia de progressão, porque quando falamos sobre cidadãos, pessoas de mesma origem, nós estamos com algum grau de identificação. Mas quando ele fala sobre família, esse grau de identificação, ele diminui o raio. Eu me lembro quando fui para São Gabriel da Cachoeira como militar a primeira vez, em 2002, eu me lembro que lá tinha uma prima minha de 4º grau, eu não conhecia, nem sabia o nome dela, mas sabia que ela era minha família. Bem, quando eu tinha diante de mim o mapa do Amazonas, eu precisava escolher algumas das cidades ali, Tefé, Tabatinga, Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira. Falei, opa, eu já ouvi falar que tem uma parente minha em São Gabriel da Cachoeira, é para lá que eu quero ir, porque ali está a minha família. Membros da mesma família, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, vocês não são mais forasteiros e peregrinos, mas lembrem que a igreja é a casa de Deus enquanto nação e enquanto família. Nós somos da mesma família. E embora a gente não saiba
o nome de todos, embora a gente não conheça a todos individualmente, o que a palavra de Deus nos diz é que nós somos família. E família é coisa boa, coisa que Deus fez. Mas é a família também um grupo de pessoas pecadoras que de vez em quando pisam no pé da gente, fazem coisas que a gente não gosta, mas continuam sendo a sua família. Talvez você tenha algum familiar, alguém que desde 2018 você não fala, que excluiu do grupo, que você não quer contato, mas ele continua sendo a sua família. Da mesma forma, talvez tenha gente que a gente não fale há algum tempo, que a gente perdeu o contato, talvez por situações da vida, talvez por dificuldades, talvez porque as diferenças se tornaram em barreiras, mas eles continuam sendo a minha e a sua família, e o nosso coração precisa doer e se incomodar quando a gente não consegue estar perto da família que Deus nos deu. E assim como nós não escolhemos nascer numa cidade, nós também não nascemos escolher nessa família, é fruto da graça, da soberania e providência de Deus nos inserir nessa família. A palavra de Deus nos diz: nós fazemos parte de uma família. A palavra casa aqui, ela remete também para essa ideia de família. Quando Josué entra ali na terra prometida e ele fala: olha, vocês tomem a decisão de vocês, mas eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Efésios capítulo 1, nós já lemos, já meditamos a respeito dele. Nós lemos ali no capítulo 1, versículo 4, naquela grande lista de bênçãos, que o Senhor em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Romanos nos diz que Deus de antemão conheceu, também predestinou, Romanos 8, 29, para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro filho entre muitos irmãos. A igreja é a família de Deus. E a gente olha para o lado e a gente fala: Senhor, eu preciso cuidar dessa galera, eu preciso orar uns pelos outros, eu preciso conhecer, eu preciso me deixar ser conhecido, eu preciso, Senhor, lembrar que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. O Senhor me adotou, o Senhor me escolheu, não foi por minha competência, por minha sabedoria, por causa dos meus pré-requisitos, mas foi pela tua graça e me colocou nessa família. E se o Senhor me olhou com graça, também com graça eu preciso olhar para os meus irmãos e para as minhas irmãs, ainda que a gente tenha muitas diferenças de cultura, de idade, de pensamentos, mas são a minha família. É aquilo que Deus fez para a gente viver. E talvez a gente faça: não, mas tem diferença entre a minha família de sangue e a minha família espiritual. Mas sabe, a nossa família espiritual também é família de sangue, só que é a família do sangue de Jesus. E meus irmãos, sim, eu fico muito feliz de ver Samuel, Marisol, meus filhos, Marcele, minha esposa, minha família de sangue, mas mais importante do que os nossos vínculos familiares de sangue, são os vínculos que nós temos em Cristo Jesus. Quando eu e Marcele nos casamos, ouvimos do pastor e a orientação ali durante o casamento, até que a morte os separe. Mas o vínculo que temos de família em Cristo Jesus, nem a morte vai nos separar. E esse é um ambiente de concidadãos e de família que nós precisamos lembrar que estamos debaixo do mesmo rei e debaixo do mesmo pai, da mesma proteção. E é o lugar que Deus trouxe para a gente se identificar, para a gente cuidar uns dos outros. E a família é o lugar onde nós podemos e devemos ser quem nós realmente somos: esquisitos, com manias, imaturos, chatos às vezes, mas é a família que nós precisamos amar e que nós podemos amar por causa da graça e do amor de Deus que já nos alcançou. Uma família para a gente viver
juntos. Não fomos nós que escolhemos. E é verdade, por causa da dureza do nosso coração, a gente prefere entrar, ficar no nosso cantinho, dar uma olhada e cair fora e não se envolver. A gente sabe disso. Mas Deus tem misericórdia. Essa é a família que o Senhor me deu, essa congregação. Eu me lembro, no começo do ano, a imagem que Deus trouxe para o meu coração é Deus trouxe um pastor para uma igreja para um pastor. E muitas vezes eu falei isso estava na reunião de adolescentes, estava com os pais dos adolescentes, todos eles mais experientes do que eu, com mais idade do que eu, mas eu olho para eles e falo assim, gente, eu olho para vocês como se fossem meus filhos, porque vocês são a minha família. Mas num certo sentido também eu falo assim, eu também preciso aprender com vocês. Vocês já têm filhos mais velhos, adolescentes, são minha família. E como missionário que fomos e trabalhamos em outros lugares, a gente lembra de homens e mulheres que foram pais e mães da gente, dessa família da fé, que às vezes nem sequer falavam a mesma língua que a gente, mas carregando ali madeira no meio da mata para construir barracões e fazer congresso, cansados ali de trabalhar ali no duro, chegava uma senhorinha humilde que não falava português, mas trazia uma água e falava uni, e era água. Está aqui, pastor. E não falava português, mas era minha mãe ali. Aliás, assim Jesus falou, quando Maria falou assim, não, olha, manda avisar para Jesus que a mãe e os irmãos dele estão aqui, e ele fala, aquele que fizer a vontade do meu Pai, essa é a minha família. E é isso que o Senhor diz para a gente. É para a gente sofrer e chorar aqui dentro e ser quem a gente é. Mas é difícil, eu sei disso. E é por isso que o Espírito Santo nos visita. E é Ele quem toca o nosso coração e nos faz essa família e concidadãos. Porque foi, segundo o Efésios capítulo 1, versículo 4, nós fomos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. É Ele quem faz isso em nossa vida. E é assim que nós queremos seguir, contando uns com os outros. Dá arrepio essa ideia, eu sei disso. Eu não quero me envolver com ninguém, eu quero ficar na minha aqui. Eu não quero que as pessoas saibam das minhas vulnerabilidades, das minhas fraquezas. É desconfortável, é verdade. Desde o Éden, Adão e Eva se esconderam, tiveram vergonha. Mas esse é o padrão de Deus para a igreja. A igreja é a casa de Deus enquanto família. Mas a palavra de Deus segue dizendo que a igreja é a casa de Deus enquanto edifício espiritual que cresce com pedras ajustadas. Versículo 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. A igreja é a casa de Deus, enquanto edifício espiritual que cresce com pedras ajustadas. O apóstolo Paulo ele não fala à toa ou por acaso, não sem propósito, que essa casa, esse grupo de pessoas que antes eram separados em judeus e gentios, como nós já lemos, que antes eram aqueles que estavam separados como os da circuncisão e da incircuncisão, que eram inimigos entre si, mas que foram aproximados, que foram apaziguados, pacificados e que foram reconciliados. Mas não apenas eles não brigavam mais, mas eles se tornaram uma família, um povo só. Mas esse povo só, nesse progresso, dessa comunhão que o Espírito Santo promove, eles são chamados de casa espiritual, formado de pedras bem ajustadas que crescem para ser um santuário dedicado ao Senhor. Ele diz que eles são edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Ele não está dizendo que o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas, não. O que ele está dizendo, e ele vai nos ajudar a entender isso no próximo capítulo, no versículo 4, e diz: ao lerem o que escrevi, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, aquilo já havia sido falado no capítulo 1, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O que ele está falando aqui é o que a teologia chama de revelação progressiva. Deus se revelou na sua criação e ele vai se revelando pelos profetas até que chega ali nos apóstolos e nos profetas ali do Novo Testamento, quando a revelação maior de Deus em Cristo Jesus é dada ao homem. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que vocês estão sendo edificados em cima dos ensinamentos desses homens, desses apóstolos, que foram aqueles que conviveram e aprenderam diretamente de Jesus e ensinaram e organizaram esses ensinamentos. E ele, para não deixar dúvida, ele diz, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Os apóstolos não são a pedra angular. A pedra angular é Jesus, a pedra de esquina, a pedra de fundamento de toda construção. A pedra onde a construção ela se apoia. E aqui a ideia é de uma construção não feita com tijolos, mas com pedras, em que cada pedra ela precisa ser escolhida para ser encaixada e bem ajustada, mas na base há uma pedra angular. Há uma pedra em que toda a construção está fundada ali, onde toda a pressão, peso é colocado ali, e se aquela pedra é removida, todo o edifício vai desmoronar. E ele fala, a igreja é a casa de Deus, um edifício espiritual. Mas ele fala que essa igreja, esse edifício, é um edifício vivo. Porque um edifício é uma construção, é uma obra humana que não tem vida. Mas ele está juntando um conceito de uma coisa inanimada, um prédio, com um verbo animado. Um edifício que cresce. Ele está dizendo, vocês são pedras vivas. Se o Salmo 118, versículo 22, diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi a pedra angular, e isso é repetido em Mateus 21, 42, a palavra de Deus também diz ali em 1 Pedro que ele, Jesus, é a pedra viva. 1 Pedro 2, a partir do versículo 4. Versículo 5 diz que vocês estão sendo utilizados nesse edifício como pedras vivas. E por que essa explicação toda? Para dizer, meus irmãos, que nós somos um edifício, uma casa, uma morada que cresce, um prédio. Ele vai crescendo durante a construção dele, mas depois que ele está feito, ele está feito. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós somos um edifício que está em construção. Por isso, o mesmo apóstolo Paulo nos lembra lá em Filipenses que ele está certo, que aquele que começou a boa obra, o bom trabalho, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Jesus. Mas enquanto isso, a igreja é feita de pedras vivas e esse edifício vai crescendo, amadurecendo, ganhando corpo, e ele é feito de pedras bem ajustadas. Lembrando, não se tratam de pedras, não se tratam de uma construção feita de tijolos, mas de pedras. E nós podemos lembrar das imagens de filmes, de fotografias, de construções feitas de pedras sólidas, pesadas. A própria palavra de Deus fala sobre construir a casa sobre uma rocha, a rocha que é Jesus, mas as pedras que ali são colocadas são escolhidas, uma a uma, no seu formato, para que elas possam encaixar e se ajustar umas às outras. E quanto mais bem ajustadas, mais sólidas serão as construções. E é o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. A casa de Deus é um edifício de pedras bem ajustadas. A sua vida é uma vida que Deus, o construtor, pegou e juntou e colocou perto de outro irmão, de outra irmã com o qual você convive e que talvez você nem tenha tanta intimidade, nem tenha tanta afinidade, mas saiba, foi Deus quem colocou você perto dessa pessoa. Meus irmãos, acompanhemos o pensamento do apóstolo Paulo. Ele fala, vocês eram concidadãos da mesma cidade, da mesma família, mas você pode ser da mesma família e talvez não ter muito contato, mas ele está trazendo isso para quase que obrigação de dizer, olha, vocês precisam caminhar juntos. Um edifício com pedras próximas.
Não dá para você achar, eu vou viver e o meu irmão vive lá e eu vivo aqui e a gente não tem nada a ver um com o outro. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, mas nós somos pedras vivas. E às vezes, a pedra, quando ela não se ajusta bem, o construtor, ele precisa, com o seu cinzel, dar uma lapidada, dar uma quebrada em um canto, em uma aresta, que machuca o outro. E muitas vezes as situações da vida que a gente passa, nossos problemas, o fracasso dos nossos planos, as nossas frustrações, são justamente o ajuste de Deus em nossas vidas, para nos tornarmos justos de acordo com o plano dele. Não é simples participar dessa construção, mas mais uma vez, nós temos aqui a imagem de um Deus que ele é o grande orquestrador desta situação. Nós não escolhemos onde nós nascemos, nós não escolhemos a nossa família e nós não escolhemos o nosso lugar na construção de Deus. Mas Deus te deu dons e talentos. Deus te deu uma comunidade para você servir. Talvez você ache, não, eu escolhi essa igreja porque ela tem essa e essa característica e eu gostei dessas características. Mas quem fez você gostar dessas características, senão o próprio Deus? A igreja é a casa de Deus, feita de pedras, de um edifício bem ajustado. E esse processo em que Deus vai ajustando a gente é chamado de santificação. Às vezes dói. Às vezes a gente é uma pedra que é colocada meio de lado e fica esperando a nossa hora de fazer sentido e você fica, poxa, me rejeitaram, não gostaram de mim, ou me colocaram na construção nesse cantinho aqui que ninguém vê, eu queria ser uma pedra lá em cima, uma pedra que todo mundo visse, bem na fachada. Mas todas as pedras são importantes, porque essas pedras são de um edifício vivo, que a palavra de Deus também chama de corpo. Por isso em Efésios ele diz, mas seguindo a verdade em amor, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. A palavra de Deus está dizendo, e o apóstolo Paulo ele não vai abrir mão disso daqui até o final da carta aos Efésios, ele vai dizer, olha, vocês precisam caminhar juntos. Vocês não podem achar que vocês foram criados, e ele estava se dirigindo ali para judeus e gentios que eram antes inimigos uns dos outros, mas que foram reconciliados, e nós pedimos, Deus, tem misericórdia, porque eu sei que tem irmão e tem irmã minha, que eu não vejo há algum tempo, que não está mais caminhando com a gente, mas é a minha família, é o meu povo, e o Senhor quer usar esses ajustes, essas dificuldades, essas diferenças que eu transformei em barreiras, para que a minha vida seja ajustada à vida do meu irmão e assim a gente possa crescer, a igreja possa crescer para cumprir o propósito dela. Às vezes dói, é verdade, mas a gente está firmado na pedra angular, não está firmado no outro, mas juntos, uns com os outros, essas pedras vão apontando para a pedra angular, a pedra principal nas nossas vidas. No ano de 2017, se não me engano, teve um terremoto no Chile. Eu tive a oportunidade de atender ali as vítimas de terremoto, depois teve um maremoto ali ao sul, e estávamos ali naquela cidade, próxima à região que foi mais afetada, e ficamos hospedados ali, numa casa de 2 pavimentos. Aliás, reparando naquela região, quase todas as casas tinham 2 pavimentos. O primeiro de baixo e o segundo, e eu entrei e não percebi nada, mas ali por volta de umas 10 horas, 11 horas da noite, já nos preparando para dormir, vem mais uma réplica do terremoto principal. Tem um grande terremoto, normalmente é assim que acontece, foi que relataram lá no Chile, mais forte, e aí passa, e aí depois vem uns menores, que pra gente que é brasileiro, que nunca viu terremoto, acha que é o mundo se acabando. Mas aí a casa começou a balançar, a geladeira batia para um lado e para o outro, e as coisas, os copos andavam em cima da mesa,
E aí as pessoas falavam, olha, sai da casa, e já se preparando para dormir, você sai com o que dá para você sair, com documento, e desce, e você vê todo mundo na rua, e aí você repara ali quem são os estrangeiros e quem são os nacionais, os estrangeiros com os olhos esbugalhados, e os nacionais esperando tranquilamente, e falam assim, pronto, acabou, pode voltar. E a terra para de tremer, mas as suas pernas não param de tremer, e você volta para dentro de casa. Eles falam, não, é normal, depois de um terremoto acontece isso e tal. E aí a gente começa a olhar para aquilo dali e ver que as casas naquela região de 2 pavimentos são sempre construídas com a parte de baixo de alvenaria mais sólida, mas a parte de cima sempre construída de madeira, porque a base precisa ser sólida e a parte mais de cima, ela precisa ser mais leve para poder aguentar os tremores. São edifícios construídos para aguentar as dificuldades da vida, numa engenharia, numa edificação ali pensada e planejada para isso. Porque todos nós, enquanto igreja, também passamos por terremotos na nossa vida, e quanto mais ajustados, quanto mais a engenharia de Deus opera na nossa vida, mais aguentamos os tremores da vida. Por isso precisamos orar uns pelos outros, conhecer a história uns dos outros, e é por isso que nós somos um corpo, e precisamos estar ajustados, e assim crescer para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Terceiro e último ponto, está também no versículo 20, e também no 21 e no 22, que diz, nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Na versão Nova Almeida atualizada, ele traz a expressão para ser um santuário dedicado ao Senhor e para serem morada de Deus no Espírito. A palavra de Deus está dizendo que a igreja é a casa de Deus enquanto edifício espiritual com o propósito de glorificar a Deus. Vocês crescem bem ajustados para serem um santuário e para serem moradas de Deus. Para ser um santuário, o santuário era o lugar, o templo ali, era o santuário que apontava para a adoração, o lugar onde Deus era adorado, onde o nome dele é proclamado. Essa é a igreja, a casa de Deus. É onde Deus faz a sua morada no Espírito. E o propósito dessa casa de pedras bem ajustadas é que nós possamos glorificar a Deus. E o apóstolo Paulo está falando isso desde o começo da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Ele diz, antes da fundação do mundo, nos escolhemos para sermos santos e irrepreensíveis, para que, sendo bem ajustados e irrepreensíveis, as pessoas possam ver. E aí no versículo 6 diz, para o louvor da glória da sua graça, para que assim, vivendo santos e irrepreensíveis, possamos ser para o louvor da glória da sua graça. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14, o Espírito é o penhor da herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A igreja é a casa de Deus, é o edifício feito para glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. E meus irmãos, eu acho que é claro, não é difícil da gente entender que o apóstolo Paulo, em momento nenhum, está falando sobre uma construção, sobre um prédio de tijolos, de pedras, mas está falando sobre um edifício espiritual, sobre pessoas, gente que foi salva, alcançada pela graça e que precisa viver em todos os aspectos da sua vida, e que foi criado para viver em todas as áreas da sua vida, para a glória de Deus. E quando a gente vive para a glória de Deus, e quando a gente discerne a vontade de Deus, e nas áreas da vida da gente, seja em momentos bons ou em momentos difíceis, a gente está vivendo para a glória de Deus, há tristeza às vezes, há sentimento de rejeição às vezes, há choro às vezes, mas se a gente está seguindo no centro da vontade de Deus, no propósito que Deus tem para a gente, há um sentimento de completude,
de falar assim, foi para isso que eu fui criado. Tem dias difíceis, é verdade, tem dias que os terremotos fazem a nossa vida balançar, mas eu fui criado para a glória de Deus, e eu sigo firme por causa da graça de Deus, por causa da fé que já foi conquistada na cruz por mim, e eu posso seguir vivendo para a glória de Deus, como um santuário dedicado ao Senhor. Essa ideia para os Efésios era muito importante do santuário, aliás, justamente porque eles viviam na cidade onde tinha o maior templo da época, o templo de Diana. Toda a cidade, ela girava ao redor daquele templo, daquela adoração à deusa Diana. Por isso, o apóstolo Paulo fala, olha, vocês que são igreja, vocês são um santuário muito maior e muito mais perene, muito mais eterno, porque se encontra talvez ruínas lá do santuário de Diana, não tem a glória, a igreja gloriosa de Deus permanece assim eternamente, vai permanecer até encontrar com o nosso Salvador, porque fomos criados santuários para glorificar o nome dele em nossas vidas. Podemos nos lembrar de Babel, lá no começo da história, quando homens de vários lugares da terra se uniram e eles começaram a construir ali uma casa, um templo, um lugar para que eles mesmos fossem adorados, o nome deles fosse adorado e conhecido, se tornasse célebre. Lemos isso em Gênesis, no capítulo 11. E Deus olha e percebe a intenção do coração daqueles homens e por isso lhes confunde as línguas. E eles não conseguem mais se comunicar e aquele intento, aquela obra fica pelo meio do caminho. E Babel, então, é conhecido como a história daqueles que queriam erguer honra e glória, mas não ao Deus verdadeiro, mas a eles mesmos. E é isso mesmo que a gente faz muitas vezes nas nossas vidas. Mas precisamos nos render aos pés do nosso Salvador e falar, Senhor, se há áreas da minha vida que como igreja eu não tenho vivido para a glória do Senhor, tem misericórdia de mim. Se a área da minha vida que eu tenho feito como aqueles homens de Babel, que queriam trazer glórias para eles mesmos, tem misericórdia. E é por isso que muitas vezes a gente tem a nossa comunicação também truncada e a gente se machuca com as nossas palavras, com as nossas ações, omissões. Mas quando o Espírito Santo de Deus, que nos torna em morada de Deus, nos visita, nós nos tornamos a morada de Deus. E foi isso que aconteceu lá no Antibabel, lá em Atos, quando pessoas de várias tribos, línguas, ali, nações diferentes, eles se reuniram ali e cada um falava em uma língua diferente, mas todos se entendiam, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado ali. E em Babel, eles foram espalhados, mas em Atos, no capítulo 2, no derramamento do Espírito, eles puderam adorar juntamente a Deus em um só Espírito. Eles se tornaram ali morada de Deus no Espírito Santo. Nós também fomos criados para a glória de Deus. Deus fez todas as coisas, viu que era bom, quando fez o homem, viu que era muito bom, e antes de criar o homem, na Santa Trindade, naquela comunidade perfeita, ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança, alguém que vai ser criado como a gente, essência como a gente, que vai poder nos adorar, vai poder adorar a Deus, e é isso que vai nos completar. Nós podemos pensar que nós somos homo sapiens, homens que têm sabedoria, que pensam, que podem produzir cultura. Podemos dizer que somos homens e seres políticos, que fazem política. Nós podemos ter várias definições, mas a definição mais profunda, significativa para as nossas vidas é que nós somos homens adoradores. Homens e mulheres, seres humanos que foram criados para adorar. Essa é a nossa essência, a essência da nossa vida. É para isso que a igreja está aqui. E quando nós ouvimos o nosso irmão pastor Ronaldo Lidório dizendo a principal missão da igreja é morrer, é justamente porque quando nós morremos, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Quando Cristo vive em mim, eu posso adorar da forma perfeita.
porque eu adoro através do sangue do Cordeiro, não através dos meus méritos, da minha forma de fazer as coisas, mas da forma que Deus quer que eu adore, em Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo não economiza em falar, em nos lembrar vez após vez. E ele diz: nós fomos edificados na pedra angular, nele também vocês estão sendo edificados, neles também vocês que são um edifício bem ajustado, em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus é que nós podemos glorificar a Deus. E talvez a gente olhe para as nossas vidas e fale: Senhor, é verdade, eu entendo isso, mas tem áreas da minha vida que eu não dou glória ao Senhor. Tem áreas da minha vida que eu queria adorar ao Senhor, mas eu não adoro. Eu entendo, Senhor. Eu entendo o que o Senhor disse para a mulher samaritana, quando perguntou: Deus, onde a gente deve adorar? E o Senhor responde ali em João capítulo 4, mulher, você pode crer que vem a hora, e já chegou, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram aqueles que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai, não em um lugar, mas adorarão em todo lugar, em espírito e em verdade, com tudo que fazem, não apenas num culto comunitário. E há momentos da nossa vida que eu falo: Senhor, eu fui criado para adorar ao Senhor, mas às vezes o meu pecado, o meu jeito, as minhas desculpas e justificativas tomam o primeiro lugar na minha vida e eu não te adoro. E eu falo: Senhor, tem misericórdia. E talvez os lugares mais difíceis para a gente adorar a Deus são os lugares onde a gente é quem a gente realmente é, a nossa família. No lugar onde a minha esposa, a minha filha e o meu filho sabem quem é o pastor André, ansioso, e que fala: vamos embora logo para a igreja, a gente está atrasado. E dá aquela palavra dura, eu ia falar quase aquele grito, mas às vezes até um grito, fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Como é que eu posso ser hipócrita de falar: vamos embora logo família, e não ter paciência com a minha família, e não adorar o Senhor antes de sair de casa? Mas a graça e misericórdia para todos nós, para que a gente seja adorador em espírito e em verdade, e eu possa falar: Marcelo, perdão, Samuel, desculpa, Marisol, você perdoa o papai, e temos uma nova chance. E que bom que a graça que já foi conquistada, para que a gente possa viver essa vida de adoração a Deus, como igreja, que é a casa de Deus, o santuário de Deus, para que a gente possa viver para a glória de Deus, para que a gente seja uma bênção, para que a gente proclame o nome do Senhor para aqueles que estão perto da gente, para aqueles que eu não tenho intimidade, para aqueles com quem eu me sinto desconfortável às vezes, acho que eu dou um abracinho e falo: Deus te abençoe, boa semana, e glorifico a Deus, e venço a minha vergonha, e o meu desconforto, e o meu comodismo às vezes. Para aqueles que estão diante de mim na minha semana, e eu falo: Deus te abençoe. Aliás, ontem escutei um testemunho a respeito de uma irmã nossa que conheci, a irmã Rosália, que faleceu, irmã da nossa igreja. Eu ouvi o testemunho a respeito dela, estava lá no sepultamento, falou: olha, um dia essa irmã chegou para mim, e eu estava agitado, e ela falou: Jesus te ama, e aquilo mudou minha vida para sempre, e ali ela glorificou o nome do Senhor. Nós fomos criados para isso, e temos orado, depois de um ano, quase um ano praticamente, estamos no mês de outubro, Deus tem falado ao nosso coração: Senhor, nós queremos ser uma igreja aqui, um lugar de adoração ao Senhor, que ama a sua palavra, para essas comunidades ao redor. Falamos um pouco sobre isso no começo do ano, mas depois paramos de falar, e Deus tem trazido isso novamente. A gente caminha pelas comunidades aqui ao redor, e fala assim: tem tanta gente que ainda precisa ouvir o verdadeiro evangelho, precisa conhecer o Deus verdadeiro, e Deus quer usar essa igreja, adorando a Ele, servindo a Ele, com seus dons,
com seus talentos, com aquilo que Deus te deu para adorar a Ele. E eu me lembro de um filme que assisti há muito tempo atrás, uma história real de um corredor, e ele era um homem que corria, e chegou o dia que ele ia ter uma prova para correr, e o filme é Carruagem de Fogo, e ali ele era crente no Senhor Jesus, e ele tinha uma prova, aquele dia para ele correr, uma competição que ele ia participar, mas que ia justamente no dia que teria culto, e ele ficou naquele dilema no coração, e agora eu vou correr, eu vou para o culto, e ali naquela discussão interna com alguns amigos, alguns irmãos, a frase do filme diz: Deus me fez para correr, e eu adoro a Deus, e eu sinto Deus, e eu glorifico a Deus quando eu corro. Deus me deu esses dons e talentos. Isso não quer dizer que ele não ia mais para a igreja, que ele tinha abandonado a vida comunitária, mas ele entendeu a vocação dele. Um grande corredor, testemunhou da fé dele ali como um grande atleta, e cada um de nós com a vocação que Deus deu para você. Às vezes é uma coisa que ninguém vê, uma pedra que é colocada por Deus num cantinho da construção, que ninguém sabe, mas que Deus colocou. É um serviço, é uma forma de tratar as pessoas, é alguém que você percebeu meio deslocado e que você simplesmente vai cumprimentar. Cada um de nós com a maravilhosa oportunidade e bênção de glorificar a Deus, com a vocação, com o chamado, com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Lembrando que nós somos a morada de Deus, o lugar onde Deus habita. E se Deus está na casa, contra nós não há quem possa se levantar. E podemos descansar. O Senhor tem cuidado dos meus. O Senhor tem cuidado da casa dele. O Pai está aqui. É mais do que apenas um rei. A palavra de Deus está dizendo, são família, filhos do mesmo Pai, um templo para adoração a Deus. Não há motivo mais para temer. Não há motivo mais para desesperar. E ainda que a gente não tenha todas as respostas, na nossa casa, na nossa família, no lugar do nosso aconchego e refúgio, nos braços do Pai, a gente pode descansar. O capítulo 2 começa ali no versículo 1 dizendo que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, perdidos, inimigos de Deus. E essa segunda temporada da carta de Efésios vai trazendo essa progressão e fala que nós fomos alcançados pela graça de Deus e fomos reconciliados, pacificados, transformados em concidadãos, em família, em morada do Espírito Santo, e aponta para a santa e perfeita comunidade da Trindade, o exemplo onde nós devemos nos inspirar e em quem nós podemos descansar e saber, Deus, que bom que todas essas coisas, talvez a gente consiga entender aqui, mas a gente não consegue colocar na prática, mas é porque o Espírito Santo de Deus mora, habita em cada um de nós. Isso pode se tornar realidade. Que o Senhor nos ajude a vivermos como igreja, não como nós pensamos, articulamos, ajeitamos na nossa cabeça como a gente acha que deve ser, mas que a gente possa viver como a palavra de Deus nos ensina e como o Evangelho nos dá a condição de viver. Isso foi conquistado na cruz por nós, para nós, e é em Cristo que a gente pode viver isso. Tem gente que ainda tem dificuldade? Eu também tenho. Tem gente que você queria estar mais próximo, queria que estivesse mais próximo de você? Eu também tenho. Mas é a minha família, é a casa de Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor amado, louvado seja o teu nome. Deus, nós queremos te agradecer, porque estamos na tua casa e somos a tua casa.
Fomos pela tua graça feitos concidadãos, família. Esse é o teu povo, a tua nação, aqueles que o Senhor escolheu juntar, os santos separados para viverem para a glória do Senhor. Deus amado, nós somos morada do Senhor, do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo para a glória do Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê graça para que possamos descansar em Ti e na certeza de que o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la. O Senhor não deixa pelo caminho, o Senhor não nos esqueceu, nos desprezou, não nos tratou segundo as nossas ofensas, segundo os nossos pecados, mas o Senhor nos tratou com graça, nos aproximou de Ti. Deus, nós queremos ser a igreja que a Tua palavra diz que nós somos. Ajuda-nos, Senhor. Desperta-nos com o Teu Espírito Santo a olharmos para o nosso irmão e para a nossa irmã. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos o nosso coração nessa relação que nos deixa vulnerável, que a gente tem medo de se machucar, mas que a gente quer viver para a glória do Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, sabendo que nesses ajustes, nesse edifício que o Senhor tem construído, que o Senhor tem feito crescer, o Senhor nos cura, o Senhor nos restaura e o Senhor nos dá propósito para a tua vida, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, bendizendo, exaltando e agradecendo ao Senhor por tua santa e gloriosa palavra. Nós como igreja oramos em nome de Jesus. Amém e amém.